E aí, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, na aula passada nós vimos algumas propriedades de função do segundo grau ou função quadrática. Estudamos aqui a parte de estudo do sinal da função quadrática. Eu vou fazer um resumo, vou fazer aqui com vocês um resumo do que a gente viu na aula passada, já que faz uma semana aí, como na semana passada, na quarta-feira da semana passada foi feriado, certo? Nós vimos aqui basicamente a definição e alguns exemplos de função quadrática, certo? Como vocês devem provavelmente lembrar, nós vimos que a função quadrática ela é uma função de R em R, domínio contra domínio, que ela tem uma lei de formação diferente da função afim, função do primeiro grau. Como é que se configura uma função quadrática? Uma função polinomial do segundo grau, ela vai ser uma função onde o maior expoente do x vai ser o 2, certo? Então aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x elevado a 1. Maior expoente 2, isso aqui é uma função polinomial do segundo grau. Do terceiro grau, o maior expoente vai ser o x elevado a 3 e assim sucessivamente, certo? Mas a nossa ideia aqui é a função quadrática de fato. Nós temos a, b e c. Eu tenho aqui o meu a, o meu b, o meu c. O a é 3, o b é menos 4, o c é 1, beleza? O a, para que seja uma função quadrática, obviamente, o a tem que ser diferente de 0. A, b e c são números reais, com a diferente de 0. Porque se o a for 0, fica 0 vezes x ao quadrado. Vai sobrar só bx mais c. Isso daqui seria uma função do primeiro grau, certo? Então, é interessante aqui para a gente que o a não seja 0, que o a tem que ser diferente de 0, certo? Nós vimos também como é que funciona o gráfico da função quadrática. A curva que forma o gráfico de uma função quadrática ela é chamada de parábola. E ela vai passar por alguns pontos. Dentre esses pontos, os mais importantes são o vértice da parábola, certo? E as duas raízes, beleza? Nesse caso aqui, nós podemos observar as raízes sempre quando o y for 0, ou seja, esse daqui é raiz e esse daqui é raiz. Portanto, ó, o ponto que fica na raiz é esse, onde a raiz é menos 1, certo? E o outro ponto que fica na raiz é esse daqui, onde a raiz é 0. Então, nós temos dois pontos aqui que são raízes, dois pares de ordenadas, certo? No caso aqui, menos 1 e 0 e 0 e 0. Ela passa pela origem, porque aqui eu tenho um ponto 0, 0, e ela passa por um ponto antes da origem, que no caso aqui é o menos 1 e 0. Beleza? E aí nós temos também o vértice da parábola, vértice da parábola, deixa anotadinho aí, a gente vai estudar uma outra hora essa ideia do vértice da parábola, certo? Continuando aqui, nós vimos também quando é que a parábola ela vai ter a concavidade voltada para cima ou quando ela vai ter a concavidade voltada para baixo. O A, ele indica isso, certo? O A aqui na nossa equação, na nossa função segundo grau, ele vai dizer quando que a parábola tem a concavidade voltada para cima, se o A for maior do que 0, e a concavidade voltada para baixo, se o A for menor do que 0. Aí nós temos aqui alguns casos, quando o A for maior que 0, e aí nós temos três casos para o delta. O A maior do que 0, delta positivo, ele tem duas raízes com a concavidade voltada para cima. Delta igual a 0, duas raízes idênticas ou apenas uma raiz. Tanto faz a forma como você fala, com a concavidade voltada para cima. O A maior do que 0 com delta negativo, ele tem a concavidade voltada para cima, porém não tem nenhuma raiz, então ele não toca o eixo x. Lembrando que só toca o eixo x se tiver raiz. Com delta menor do que 0, não vai ter raiz, então não toca o eixo x. Aqui é a mesma coisa daqui de cima, só que nesse caso com o A negativo, ou seja, a concavidade está voltada para baixo, beleza? E aí nós paramos aqui na parte de estudos do sinal da função quadrática, que em especial aqui eu gostaria de dar um resumo geral do que é esse estudo da função quadrática, que talvez não tenha ficado muito claro, beleza? Primeiro, você vai precisar pegar uma função e determinar a raiz dela, certo? Eu fiz isso na aula passada, que a gente chegou à conclusão de que as raízes dessa função aqui é o menos 3 e o 2.
toda vez que você achar as raízes de uma função quadrática, você vai marcar as raízes dessa função no eixo x, certo? E por essas raízes você vai passar a parábola, beleza? Esse gráfico aqui vai ser o gráfico da função dada. No caso, x2 mais x menos 6, as raízes dela, menos 3 e 2. Isso é óbvio, se tiver raiz, tá bom? Menos 3 e 2, certo? Basta passar o gráfico. No caso aqui a concavidade ela é voltada para cima, porque aqui na frente do x ao quadrado é positivo. Concavidade voltada para cima, você marca as duas raízes, passa a parábola por elas. E aí nós podemos observar o seguinte, ó. Antes do menos 3, ou seja, qualquer valor de x menor do que menos 3, esse pedaço aqui, a função ela é positiva. Entre menos 3 e 2, a função está aqui abaixo do x, ou seja, ela é negativa. Abaixo do x, quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que é o x que é negativo. No plano cartesiano, nós vamos ter isso daqui, ó. X e y. Daqui para baixo, o y é negativo. E daqui para cima, o y é positivo. Ou seja, qualquer parte da função que tiver daqui para baixo vai ser negativa. E qualquer parte da função que tiver daqui para cima vai ser positiva. Vale a mesma coisa aqui para o caso dela ter a concavidade voltada para baixo. Então, daqui para trás, a função ela é positiva. Entre o menos 3 e o 2, a função é negativa. E maior do que 2, ou seja, x maior do que 2, a função ela também é positiva. E nós podemos escrever da seguinte forma. Para todo x menor do que 3 ou maior do que 2, a função ela vai ser positiva, certo? Se x estiver entre menos 3 e 2, a função ela é negativa. E o menos 3 e o 2 são as raízes, portanto, para eu ter y, ou seja, para eu ter a minha função igual a zero, basta com que o meu x seja igual a menos 3 ou o meu x seja igual a 2. Beleza? Dando continuidade, ó, vamos pegar aqui uma próxima função. Menos x ao quadrado, menos 2x. E aí, mais uma vez, a gente tem aqui uma função do segundo grau. Nós precisamos achar os zeros da função. Lembra, quando eu falo zeros da função, raízes da função, eu estou querendo saber o valor de x para que essa função aqui seja igual a zero. Você vai pegar essa função igual a zero, aplicar delta e Bhaskara nela, certo? Aplicou delta, depois você vai aplicar Bhaskara para poder achar as raízes dessa função aqui. Quando a gente faz isso, vou fazer isso aqui com vocês. Vamos lá, ó. Menos x ao quadrado menos 2x mais 15 igual a zero, certo? Aí nós aqui vamos aplicar fórmula primeiro delta, b ao quadrado menos 4ac. Lembrando, o a é menos 1, é o que está na frente do x ao quadrado, o b é menos 2 e o c é 15. Então, delta é igual, o b é menos 2 quadrado menos 4ac. Opa! b é menos 2 ao quadrado, o a é menos 1 e o c é 15, ou seja, 4 vezes menos 1 vezes 15. Delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado dá 4, certo? Por quê? Aqui eu tenho um negativo elevado a um número par. Quando isso acontece, dá positivo. E 2 ao quadrado é 4. Menos vezes menos, ou seja, menos 4 vezes menos 1 dá 4. Ou dá mais, certo? Dá mais 4. 4 vezes 15 dá 60. 60 mais 4 dá 64. Agora a gente vai para o Bhaskara. X é igual... Nesse caso aqui, nós vamos ter o seguinte. A função é essa daqui, beleza? Então, ó, menos b mais ou menos a raiz quadrada
de delta. O delta é 64 por 2 vezes a, e o a é menos 1. Então, aqui nós vamos ter em cima o b é menos 2, então fica menos 2, menos b, mais ou menos 8, que é a raiz de 64, certo? E embaixo fica menos 2. Pronto. Só organizando aqui, nós vamos ter o seguinte. Teremos 2 mais ou menos 8, e embaixo menos 2. Ok? Aí vamos ter o primeiro x. 2 mais 8 dá 10, dividido por menos 2 dá menos 5. E o segundo x, nós teremos 2 menos 8 dá menos 6. Menos 6 dividido por menos 2 dá 3. Menos dividido por menos dá positivo. E 6 dividido por 2, 3. Então, nós temos aqui, ó, x é menos 5 ou o x é 3. Ok? Basicamente, é assim que a gente acha a raiz da função quadrática. Beleza? Então, vamos aqui continuar. Aí, nós temos x igual a menos 5 ou x igual a 3. Acabei de mostrar para vocês como é que acha isso utilizando delta e Bhaskara. Certo? Feito isso daqui, como a gente sabe que o coeficiente de x ao quadrado é negativo, ou seja, o que está aqui na frente do x ao quadrado, ele é um número negativo, a concavidade da parábola ela é voltada para baixo. Você vai marcar aqui as duas raízes, no caso menos 5 e o 3, e aí você vai colocar, a gente vai começar a estudar isso daqui, certo? Lembra que do x para baixo, do eixo x para baixo, a função é negativa, do eixo x para cima, a função é positiva. Então, quando eu pegar x menor do que menos 5, ela é negativa. Quando eu pegar x entre menos 5 e 3, ela é positiva. E quando eu pegar x maior do que 3, a função é negativa, certo? Então, para a função ser positiva, o x ele tem que estar entre menos 5 e 3, certo? Para a função ela ser igual a 0, x ele tem que ser igual a 5 ou x tem que ser igual a 3. Mais uma vez, positiva, o x entre menos 5 e 3, como eu mostrei para vocês aqui. Está melhor visualizado aqui, dá para visualizar melhor, certo? Para a função ser igual a 0, o x ele tem que ser igual a 5 ou igual a 3. E para a função ser negativa, você tem que ter o 5 menor do que menos 5, ou seja, esse pedaço aqui a função é negativa, ou o x maior do que 3. Esse pedaço aqui a função ela é positiva, beleza? Bom, vamos resolver um exercício, certo? As questões de equação de segundo grau, de função de segundo grau, normalmente elas vão te perguntar, elas vão te colocar uma incógnita na função e vai perguntar uma determinada situação. Por exemplo, para que tenha duas raízes, para que não tenha nenhuma raiz, para que tenha uma raiz apenas. E aí, nesse caso, a gente vai precisar estar aplicando delta, certo? No caso dessa questão aqui, ela pergunta, determine k real de modo que a função seja positiva para todo x. Nós temos que pegar essa função aqui e colocar ela maior, eu quero que ela seja positiva. Eu tenho que pegar essa função e colocar ela como maior do que zero. Aí, uma observação interessante de ser dada aqui é a seguinte. Essa função aqui, ela é positiva, porém, ela só é positiva para x entre menos 5 e 3. Essa função aqui, ela tem uma parte positiva também, só que ela é positiva para x menor do que menos 3 ou x maior do que 2. Nesse pedacinho aqui, ela é negativa. A questão em si, ela pede para que essa função seja positiva para todo x. Como é que isso vai acontecer? Nós podemos ver aqui, aqui a função ela é positiva para x menor do que a primeira raiz ou x maior do que a segunda raiz. Aqui nós temos a função positiva para x menor do que a raiz e x maior do que a raiz. Porém,
bem aqui no meio, certo? A função ela é igual a zero, porque essa função tem raiz. Para que a função seja totalmente positiva, porque a questão ela pede que seja positiva para todo x, nós temos que ter esse caso aqui, que é justamente quando a minha função ela é crescente e o meu delta ele é menor do que zero. Ela é positiva para todo x, ela está totalmente acima do eixo x, certo? Qualquer valor de x que eu colocar nessa função aqui, ela vai ser positiva. Então, vamos aqui. Aí nós vamos fazer o seguinte. Bom, já que o coeficiente do x2 ele é positivo, a concavidade ela é voltada para cima. Não temos problema nenhum nisso, certo? Para que ela seja positiva para todo x, o discriminante ou o delta ele tem que ser negativo. Por quê? Como eu acabei de falar para vocês, aqui eu tenho o eixo x, ela tem que estar totalmente acima do eixo x, sem tocar no eixo x nenhuma vez, para que ela seja totalmente positiva. Então, delta menor do que zero, aí você vai colocar ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, lembrando, o a é 1, o b é menos 5 e o c é o k, beleza? Primeiro, o delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, o b é menos 5 ao quadrado dá 25, menos 4, 4 vezes 1 dá 4, então fica menos 4k. Como eu quero que o delta seja menor do que zero, aí você vai pegar o que você achou aqui em cima, menos 25 menos 4k, e você vai colocar menor do que zero. Eu quero que isso aqui aconteça. O 25 vai para o outro lado negativo. Ó, nós paramos bem aqui, certo? 25 menos 4k menor do que zero. O 25 vai para o outro lado negativo, então fica menos 4k menor do que menos 25. Se vocês prestarem bastante atenção, aqui no K, certo? No caso aqui na letra, tem um coeficiente negativo. Nós precisamos multiplicar aqui todo mundo por menos 1. Multiplico esse aqui por menos 1, troco o sinal, troca o sentido da desigualdade e troca o sinal do que está do outro lado da desigualdade. Então fica 4k maior do que 25. O 4 ele vai passar dividindo, k maior do que 25 sobre 4. Ou seja, para aquilo acontecer, certo? Que é justamente o que nós temos aqui. Para que essa função aqui ela seja totalmente positiva, ou seja, para que essa função seja positiva para qualquer x, nós temos que ter o delta menor do que zero. E para que isso daqui aconteça, o k ele tem que ser qualquer valor maior do que 25 sobre 4. E aí, feito isso, beleza? Nós chegamos a essa conclusão de que para acontecer o que a questão está pedindo aqui, a gente tem que ter qualquer valor de k maior do que 25 sobre 4. E uma coisa interessante de fazer aqui é, se eu quiser que essa função aqui ela tenha apenas uma raiz, ou, como a matemática gosta de dizer, né, duas raízes idênticas, eu tenho que ter o delta igual a zero. Fazendo os mesmos cálculos aqui no final nós vamos chegar como k igual a 25 sobre 4, certo? Então, nós podemos mexer nesse delta aqui de diversas formas. Por exemplo, para que ela tenha duas raízes reais distintas, eu tenho que ter o delta maior do que zero. Aqui no final dos nossos cálculos, nós vamos chegar que o k ele tem que ser menor do que 25 sobre 4. Então, você tem que prestar bastante atenção aqui no que a questão está lhe pedindo para você aplicar bem, certo? O que você tem que aplicar aqui. Aí, agora nós chegamos aqui a uma ideia de soma e produto. Essa parte aqui, o que eu estava explicando para vocês de função quadrática era o final, certo? Ali o restante da metade para o final do capítulo 8. Aqui a gente começa a ver o capítulo 9. E a nossa ideia aqui é ver uma coisa chamada soma e produto. Para que serve isso? Em alguns casos, quando nós temos algumas funções mais simples, nós podemos aplicar soma e produto para poder achar o valor dessas funções sem que a gente tenha
que necessariamente aplicar delta e Bhaskara. E a primeira coisa que eu vou fazer com vocês aqui é achar a soma e o produto. Quando eu falo soma e produto, a soma seria a soma das duas raízes da função e o produto seria o produto das duas raízes da função, certo? Por exemplo, isso daqui, obviamente, só vai funcionar quando a função tiver duas raízes reais, certo? Nós podemos observar uma relação entre essas duas raízes, e essa relação vai ser a da soma e a do produto. A soma das raízes é você pegar o x1 e o x2 e você somar eles dois. Como vocês bem sabem, o Bhaskara ele vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, nós temos aí duas raízes. O menos b mais raiz de delta sobre 2a e o menos b menos raiz de delta sobre 2a. Somando esses dois valores, como eles têm o mesmo denominador, a gente coloca tudo sobre o mesmo denominador. E aí você vai fazer o seguinte, o mais raiz de delta e o menos raiz de delta, eles vão cancelar, que você pode cortar, já que são, por exemplo, mais 2 menos 2, mais 1 menos 1, mais raiz de delta menos raiz de delta, 0. Menos b dá menos 2b. E aqui embaixo eu tenho 2a. O 2 eu posso simplificar com esse meu 2 aqui de baixo, então fica menos b sobre a. Okay? O produto x1 vezes x2 vai fazer a mesma coisa. Pega o primeiro aqui, pega o segundo, x1 vezes x2, e aí a gente vai fazer a multiplicação aqui. Por exemplo, vamos começar por baixo que é mais simples. 2a vezes 2a dá 2a ao quadrado. Aí aqui em cima você vai fazer a distributiva. Por exemplo, menos b vezes menos b ao quadrado, menos b vezes menos delta, dá mais b vezes delta, porque menos com menos dá mais, então aqui é mais b vezes delta, certo? Delta vezes menos b dá menos b delta, e mais delta vezes menos delta dá menos raiz de delta ao quadrado. Que aqui eu tenho primeiro um número positivo multiplicado por um número negativo, que dá negativo. E aqui eu tenho um número multiplicado por ele mesmo, que dá ele ao quadrado, ou seja, raiz de delta ao quadrado. Esses dois rapazes aqui, eles são iguais, então a gente pode... Na verdade, eles são simétricos, desculpa, me corrigindo, eles são simétricos, então a gente pode cancelar os dois, tá certo? É o mesmo valor, porém com sinais opostos. O menos está elevado ao quadrado, ele fica positivo, beleza? Então fica b ao quadrado menos raiz de delta ao quadrado. Esse raiz aqui eu corto com esse quadrado, fica só o delta. Aí o delta a gente vai lembrar o valor dele, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse menos vai trocar o valor de todo mundo que está, vai trocar o sinal de todo mundo que está aqui dentro. O b ao quadrado que está positivo fica negativo. O menos 4ac fica positivo. Bom, aí nós temos aqui b ao quadrado menos b ao quadrado. Esses dois aqui eu posso cortar, tá certo? Mais uma vez, são números simétricos, então eu posso cortar. O mais 4ac, aqui embaixo eu tenho 4a ao quadrado e aqui em cima eu tenho 4ac. O 4 eu posso cortar com esse 4 aqui de baixo, certo? E o a aqui de cima eu posso cortar com um desses dois a aqui de baixo. Então, o 4 vai embora com o 4 e o 1a daqui de cima vai embora com 1a daqui de baixo. Aqui embaixo sobra 1a e aqui sobra nada. Sobra só o c daqui de cima, então fica c sobre a. E aí nós temos a relação. A soma das duas raízes dá menos b sobre a e o produto das duas raízes dá c sobre a. Para que serve isso? Vou pegar aqui um exemplo. Olha só essa função. Ela possui as raízes, certo? A gente quer descobrir quais são as raízes dessa função aqui. Primeiro, o b é 9 e o a é 1. E o c é 14. Então, nós vamos pegar essa relação aqui e a gente vai aplicar nessa função aqui, certo?
menos b sobre a, menos 9 sobre 1, ou seja, dá menos 9. C sobre A, 14 sobre 1, ou seja, dá 14. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dois números que a soma deles dois dê menos 9. Quando eu somar esses dois números dê menos 9 e simultaneamente, se eu multiplicar esses dois números, dê 14. Aí você vai fazer alguns testes, certo? Por exemplo, menos 3 e menos 3, menos 3 dá menos 6. Aí já não dá 9. Outro exemplo, menos 4 menos 2 dá menos 6. Aí já não dá 9. Você vai fazer esses testes até que você ache, por exemplo, o primeiro. Pega dois números que a soma dê 9. A gente pode pegar o 4 e o 5. 4 mais 5 dá 9, então a gente tem que pegar os dois negativos, menos 4 menos 5, para poder dar menos 9, certo? Porém, menos 4 vezes menos 5 dá 20, não dá 14, beleza? Então, assim, não vá fazendo aleatoriamente. Pegue dois números. Tipo, vamos começar aqui pelo produto. Pega esse 14 aqui e fatora ele, beleza? 14 é 2 vezes 7. E eu sei que 2 mais 7 dá 9. Porém, aqui eu tenho negativo e aqui eu tenho positivo. Como é que eu faço para poder somar o 2 e o 7 e dar negativo? Basta eu somar o menos 2 e o menos 7. Menos 2 menos 7 dá menos 9. E menos 7 vezes menos 2 dá 14. Menos vezes menos mais 7 vezes 2, 14. E é justamente essa a ideia da soma e do produto. Bom, na próxima aula eu vou mostrar para vocês algumas expressões algébricas, algumas manipulações algébricas que a gente pode fazer com a soma, com a ideia de soma e produto, certo? Treinem um pouquinho essa soma e produto de raízes. Vocês podem achar algumas questões no capítulo 9 e no capítulo 8 e no capítulo 9 sobre esse conteúdo, soma e produto. Beleza? Então é interessante que vocês treinem pelo menos essa parte aqui da soma e produto, porque os outros eu trago na próxima aula. Beleza? Então, se cuidem, tenham um bom dia e não esqueçam de fazer as questões que eu estou colocando na agenda escolar.